Max Weber é um dos autores fundantes da sociologia e ele se faz o seguinte questionamento: o que leva os indivíduos a obedecer às ordens emitidas pelas figuras de autoridade? A partir desse questionamento, ele percebe diversos motivos que levam as pessoas a aceitar a submissão e formula uma das suas mais importantes teorias, a teoria da dominação. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é dominação para Max Weber e como essa dominação se fundamenta na sociedade. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Isso nos incentiva a continuar criando conteúdo educativo aqui para o YouTube. Para Max Weber, a dominação é a probabilidade de encontrar obediência a determinado mandato. Segundo ele, a dominação compreende, então, na aceitação das ordens, pois são entendidas como legítimas. Weber percebe que a razão para obedecer encontra-se desde o mero costume até certa admiração que se nutre em relação ao líder. Antes de prosseguirmos, é importante fazer uma diferenciação conceitual, diferenciar poder de dominação. Embora esses conceitos estejam ligados e abordem praticamente o mesmo fenômeno, poder compreende quando determinado indivíduo tem sua vontade realizada mesmo com a resistência do outro. Assim, o poder ele é imposição de uma ordem, enquanto que a dominação ela se baseia na aceitação. Como dito anteriormente, a dominação é a probabilidade de certos comandos específicos ou todos os comandos serem obedecidos por determinado grupo de pessoas. A dominação requer um mínimo de cumprimento voluntário. Weber acredita que há um interesse, mesmo que secundário, em obedecer. Existe dominação na relação entre pais e filhos, patrões e empregados, Estado e cidadãos. Weber nota que nessas relações há obediência e aceitação. O sociólogo definiu então 3 tipos de dominação, as quais ele classifica como legítimas. Vale frisar que elas não são legítimas por serem boas ou por serem justas. Elas são legítimas porque são aceitas e obedecidas pela sociedade. Assim, as relações de dominação são legitimadas na medida em que o dominador reivindica a dominação e encontra obediência por parte dos subordinados. Os 3 tipos de dominação são dominação tradicional, dominação carismática e dominação racional legal. A dominação tradicional encontra-se amparada no conjunto de direitos ligados à tradição, aos costumes, crenças que possuem raízes profundas nas estruturas de determinada sociedade, a ponto de considerarmos natural, acreditando que determinada estrutura sempre existiu. A autoridade tradicional pode ser um sacerdote, líder da família ou patriarca, e nesse tipo de dominação, o que sustenta as estruturas de aceitação são a cultura, os mitos, os elementos considerados sagrados. Tal dominação foi muito presente em vários tipos de sociedades. O período da história, conhecido, por exemplo, como feudalismo, bem como as suas relações de poder, também pode ser considerado como exemplo de dominação tradicional. A dominação tradicional encontra-se amparada na crença da santidade das ordenações e dos poderes do Senhor. Segundo Weber, o tipo mais puro de dominação tradicional é o patriarcado. Weber afirma que as ordens emitidas pelo líder tradicional estão fixadas na tradição, nos costumes, que apesar disso, o líder tradicional ele encontra-se limitado, pois se algum dia ele resolve quebrar um desses princípios, ele vai acabar comprometendo a sua própria legitimidade. Dominação carismática. Na dominação carismática, o fundamento da obediência está na crença da excepcionalidade heróica do líder. Tal indivíduo possui o que Weber classifica como carisma, que seria uma qualidade extraordinária e manifesta exclusivamente por sua personalidade. Para Weber, esse tipo de dominação é marcada pela irracionalidade dos liderados. Para Weber, o líder carismático ele é essencialmente revolucionário e ele é dotado de características incomuns, o que o torna único e especial. Nesse tipo de dominação, há uma espécie de devoção afetiva à imagem, à pessoa do líder e suas qualidades consideradas sobrenaturais. Weber atribui a esse líder capacidades mágicas, revelações e heroísmo. Ele é dotado de uma capacidade intelectual e um grande poderio de oratória. Isso gera uma devoção pessoal ao governante. São exemplos de liderança carismática a figura do profeta, o herói guerreiro, o demagogo. Como essa obediência se dá através da pessoa do líder, em virtude de suas qualidades, ela existe enquanto o carisma do líder estiver vigente. Dominação racional legal. A dominação racional legal ela se baseia no estatuto, no cumprimento da regra, na obediência às leis. Para Weber, o tipo mais puro de dominação legal encontra-se na burocracia. Assim, os governantes são eleitos seguindo um conjunto de regras previamente estabelecidas. Nesse caso,
a obediência não se dá em caráter pessoal ao líder, mas a regra aceita e acordada anteriormente. A regra estipula de que forma se dará a dominação, ou seja, em que medida se deve obedecer à voz do líder. A obediência à regra não se dá apenas aos dominados, mas o emissor da dominação também está submetido a ela. Esta forma de dominação não se encontra apenas quando se fala em Estado e governo, mas também nas empresas capitalistas, nas instituições que seguem um quadro administrativo e hierárquico.